Muito bem, vamos então à nossa pergunta de hoje. O que foi a reconstrução dos muros de Jerusalém e por que Neemias começou trabalhando no sentido anti-horário? Vamos ver a resposta? Bem, a reconstrução dos muros de Jerusalém foi feita por Neemias e todo o povo que estava habitando em Jerusalém. Isto mesmo. Nós sabemos que o rei Ciro baixou o decreto para que o povo pudesse voltar da Babilônia e pudesse reconstruir Jerusalém e o templo, por ordem do rei Ciro, rei da Média e da Pérsia. E houve este decreto, eles retornaram a Jerusalém, retornaram em algumas levas de judeus, uma delas Neemias veio dirigindo, uma delas foi por Esdras, Zorobabel, e agora Neemias está vindo para reconstruir. O templo foi reconstruído debaixo da direção de Esdras e os muros e as portas de Jerusalém foram colocadas e levantados os muros sob a direção de Neemias. Houve o cativeiro de Judá. Em 2 Crônicas, capítulo 36, de 17 a 23, nós lemos quando Judá foi levado cativo para a Babilônia. Diz assim o texto: Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo Nabucodonosor levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação, que a desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então, vemos aqui neste texto de 2 Crônicas 36, 17 a 23, o que aconteceu com o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Sabemos que o reino estava dividido, o reino do norte, com 10 tribos, foi levado pelo rei da Assíria para Nínive, para aquelas regiões onde hoje é ali Afeganistão, aquela região ali. E as 2 tribos e meia, Judá e Benjamim, que estavam ao sul, com a capital em Jerusalém, com o rei Ezequias, permaneceram, o rei não conseguiu entrar, Senaqueribe não entrou em Jerusalém, mas ele volta, e eles persistiram por cerca de mais 100 anos, 100 e poucos anos, até que no Império Babilônico eles são levados. Por que Deus permitiu isso? Bem, por 2 motivos bem graves. Todos 2 em desobediência à palavra de Deus. Porque o Senhor disse que a cada 7 anos, seria o ano sabático, a terra deveria descansar. E durante os 490 anos do reinado dos reis em Israel, ali em Judá, principalmente, a terra não descansou. Então, o Senhor disse, eu vou levá-los para a Babilônia, e o tempo que a terra não descansou, 490 dividido por 7, dá 70. 70 anos a terra iria descansar, forçadamente. Então, esse era um dos motivos. O outro motivo que nós percebemos é que Deus levou o povo para a Babilônia para curá-los da idolatria. Então, o Senhor leva aqueles 4 jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, cujos nomes foram mudados pelos babilônios para Daniel, para Beltesazar, Misaías, Ananias e
Azarias, os nomes foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes jovens Deus os usa para mostrar quem é o Deus de Israel e estabelecer diante das nações o verdadeiro Deus e o culto ao Senhor. Então, ali em Babilônia, eles são curados desta idolatria. E vemos o decreto de Ciro, que está em Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao 3. O decreto diz o seguinte: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém e em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Terminada a construção do muro, em Neemias capítulo 6, verso 15, nós vamos ver que foi reconstruído o muro. E a pergunta que uma das pessoas, dos nossos queridos seguidores aí, uma das perguntas que foi feita é: por que Neemias começou trabalhando no sentido anti-horário? Bem, não foi no sentido anti-horário. Pode estar registrado como que cada uma daquelas pessoas, daquelas famílias estavam trabalhando, seguindo as muralhas no sentido anti-horário. Mas todos trabalharam simultaneamente. A obra não começou da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. A obra foi simultânea. Em toda a redondeza, em toda a muralha, se começou a fazer a obra simultaneamente. Então, a obra foi terminada, diz Neemias capítulo 6, verso 15, nós lemos: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Uau! Imagina que não tinha escavadeira, não tinha guindaste, não tinha trator, não tinha nada mecânico ali, tudo com roldanas, com rolos de madeira, com instrumentos simples e cordas. Aquelas grandes pedras foram colocadas em seus lugares por famílias, não profissionais da construção. Havia perfumistas, havia ourives, havia mulheres trabalhando ali, mas o muro foi totalmente refeito e as portas, tonelada que pesavam, aquelas portas de madeira maciça, foram colocadas em menos de 2 meses, 52 dias. É maravilhoso o que Deus faz. E os muros precisavam ser reconstruídos, porque o Messias viria e ele deveria ser sacrificado fora dos muros de Jerusalém. Então os muros precisavam estar erguidos, levantados. Por isso tantos inimigos tentaram impedir a obra, porque o Cordeiro de Deus haveria de entregar a sua vida, e pela profecia e pelos rituais dos holocaustos pelo pecado, então a oferta era queimada fora dos muros. Bem, aí está a resposta, e vamos continuar buscando na palavra de Deus compreender o que Ele nos ensina. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de buscá-lo. Que Deus te abençoe.